Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa sexta no cafezinho. Estava saindo hoje para caminhar cedo e aqui no Rio de Janeiro é feriado da consciência negra. Estava pensando no tema para o nosso cafezinho de sexta-feira e resolvi homenagear o advogado da liberdade, poeta, jornalista, maçom, chamado Luiz Gama, herói nacional por uma lei de 2018 e também considerado o abolicionista maior do Brasil através de uma lei também de 2018. Então, nesse dia que se comemora a consciência negra, é importante relembrar o histórico desse grande brasileiro que aos 10 anos foi vendido como escravo. Seu pai era um comerciante, sua mãe, Luísa, uma negra africana livre. Devido a dívidas de jogo de seu pai, Luiz Gama foi vendido e foi da Bahia, onde ele nasceu, para o interior de São Paulo. Certo? Foi alfabetizado aos 17 anos. E aí começou toda a sua caminhada em prol da liberdade e das causas humanistas. Depois que serviu ao exército, foi nomeado escrevente de polícia, mas foi demitido do serviço público, que era considerado muito agitador para a época. Se aproximou de José Bonifácio, das lideranças existentes da época e das ideias libertárias capitaneadas pelo movimento da época. E, como tinha um dote, uma característica de escrever poemas, começou a escrever poemas satíricos muito famosos, né? Que foram apelidados de Borradada. Por que este nome? Devido à origem da expressão bode. Bode, na época, significava mulato, negro, né? Então ele tem um poema satírico muito famoso, Quem Sou Eu, que eu aconselho vocês tiverem um tempo, passarem os olhos, que é muito, muito delicioso essa leitura desse poema. Fundou em 1864 o Diabo Coxo, um jornal paulista. Colaborou com outros, o Radical Paulistano, outros jornais de São Paulo. Muito conhecido, uma grande liderança. Então hoje eu humildemente venho aqui homenagear o advogado da liberdade, um herói nacional, para que toda essa geração conheça esse grande brasileiro, né? Porque décadas antes de Martin Luther King existir, um grande líder americano, tivemos Luiz Gama, um baiano famoso que deixou muita contribuição. Não conseguiu se formar em direito, porque não tinha recursos, mas assistia às aulas da Faculdade de São Paulo. Na época existiam duas faculdades de direito, em Recife e em São Paulo. E aí foi considerado um rábula. Que isso? É uma expressão pejorativa, é uma expressão até elogiosa, aquele que não se conseguiu se formar-se nas letras jurídicas, mas conhece bem as letras e pode trabalhar, né? Na época podia, sem ser formado, podia defender pessoas, advogar, né? 130 anos depois, a OAB reconheceu ele como advogado. Então ele passou a defender pessoas, passou a defender principalmente aquelas pessoas que estavam escravizadas. Ele mesmo descobriu que a sua situação era errada, porque a mãe era uma negra livre e o pai era um comerciante. E conseguiu a sua liberdade. Defendeu centenas de escravos. Dizem que mais de 500. Conseguiu abolir e libertar mais de 500 pessoas. Aqueles que ele não conseguia, ele pedia ajuda a seus irmãos maçons e assim libertavam também escravos. Então, esse grande líder, esse grande abolicionista, esse herói nacional precisa ser conhecido pelas gerações, porque num Brasil como o nosso,
onde temos o sangue português, o sangue negro e o sangue dos indígenas, que transformou essa grande nação brasileira em uma nação alegre, generosa e pacífica, não podemos deixar de homenagear os nossos heróis e aqueles que são poucos conhecidos da mídia, né? Nunca vimos uma minissérie, nunca vimos um filme ou uma peça teatral sobre a história desse grande homem, desse grande abolicionista, Luiz Gama. Esse é o nosso cafezinho de hoje, nesse feriado da consciência negra em alguns estados do Brasil. Até semana que vem.